Testemunho de Mateus a respeito do Senhor Jesus, que é o Cristo, capítulo 8. O Senhor Jesus, que é o Cristo, cura diversas pessoas. Depois que o Senhor Jesus, que é o Cristo, terminou de ensinar para toda aquela multidão de pessoas que estava seguindo ele, o Senhor Jesus desceu do monte e toda aquela multidão de pessoas seguiu atrás dele. Então, um homem que era leproso chegou perto do Senhor Jesus, se ajoelhou na frente dele e disse assim: meu Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. O Senhor Jesus imediatamente estendeu a mão dele e tocou naquele homem que era leproso e disse assim para ele: sim, eu quero que você seja curado. Assim que o Senhor Jesus terminou de falar todas essas palavras, no mesmo instante, aquele homem que era leproso foi curado da lepra. Em seguida, o Senhor Jesus disse assim para aquele tal homem que ele, o Senhor Jesus, tinha curado da lepra: escute-me, você não deve contar o que aconteceu com você para ninguém, mas você deve ir até o templo e pedir para o sacerdote examinar você. E depois que você fizer isso, você deve oferecer o sacrifício que o Senhor Deus ordenou que Moisés ensinasse para vocês, para que assim você possa provar para todo o povo de Israel que você está totalmente curado. Depois disso, o Senhor Jesus foi caminhando em direção à cidade de Cafarnaum. E quando o Senhor Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um certo homem que era um comandante do exército romano foi se encontrar com o Senhor Jesus, e esse tal comandante do exército romano disse assim para o Senhor Jesus: meu Senhor, o meu empregado está lá na minha casa tão doente que ele não consegue nem mesmo se mexer na cama. E por esse motivo, meu Senhor, ele está sofrendo demais. O Senhor Jesus então disse assim para o comandante do exército romano: eu vou até a sua casa para curar o seu empregado. Mas o comandante do exército romano respondeu, dizendo assim para o Senhor Jesus: não, meu Senhor, eu não sou um homem digno de receber o Senhor na minha casa, mas eu acredito que basta somente o Senhor dar uma ordem e o meu empregado vai ficar bom. Porque mesmo que eu seja um comandante do exército romano, eu também estou debaixo da autoridade de outras pessoas que são mais importantes do que eu. E eu, Senhor, eu também tenho muitos soldados que estão debaixo da minha autoridade. E se eu disser para um desses soldados: soldado, vá até ali, esse soldado obedece a minha ordem e vai para onde eu mandei ele ir. E se eu disser assim para um outro soldado: soldado, venha até aqui, esse soldado obedece a minha ordem e vem até a mim. E se eu disser também para o meu empregado: venha até aqui e faça isso para mim, esse empregado obedece a minha ordem e faz aquilo que eu mandei ele fazer. Quando o comandante do exército romano terminou de falar todas essas palavras para o Senhor Jesus, o Senhor Jesus ficou muito impressionado com a fé daquele homem e disse assim para aquela multidão de pessoas que estava seguindo ele: eu afirmo para todos vocês que esta é a verdade. Nem mesmo entre todo o povo de Israel eu encontrei uma pessoa que tivesse uma fé assim tão grande. E é por esse mesmo motivo que eu agora vou falar assim, para que todos vocês possam me ouvir. Muitas pessoas vão chegar até aqui, vindas do leste e do oeste, e todas essas pessoas vão se assentar à mesa junto com Abraão, Isaque e Jacó, lá no reino do Senhor Deus. Mas muitas das pessoas que deveriam estar assentadas em volta dessa mesma mesa lá no reino do Senhor Deus, todas essas pessoas vão ser jogadas na escuridão que fica do lado de fora do reino do Senhor Deus. E ali nessa escuridão, todas essas pessoas vão chorar e ranger os dentes delas por causa do grande desespero que elas vão sentir.
Depois que o Senhor Jesus terminou de falar todas essas palavras para aquela multidão de pessoas que estava seguindo ele, o Senhor Jesus então disse assim para o comandante do exército romano: você já pode voltar para sua casa, porque assim como você acreditou em mim, é assim mesmo que vai ser feito. E aconteceu que quando o comandante do exército romano chegou na casa dele, ele encontrou o empregado dele totalmente curado. Depois que o Senhor Jesus terminou de falar com o comandante do exército romano, o Senhor Jesus foi para a casa do apóstolo Pedro. E assim que o Senhor Jesus chegou na casa do apóstolo Pedro, disseram para o Senhor Jesus que a sogra do apóstolo Pedro estava deitada na cama dela com muita febre. O Senhor Jesus então foi até o quarto onde a sogra do apóstolo Pedro estava deitada, e o Senhor Jesus segurou na mão da sogra do apóstolo Pedro, e imediatamente a febre desapareceu. Então, a sogra do apóstolo Pedro se levantou da cama e começou a servir o Senhor Jesus. E depois que o sol já tinha se posto, muitas pessoas do povo de Israel começaram a levar até o lugar onde o Senhor Jesus estava muitas pessoas que estavam dominadas por demônios e também muitas outras pessoas que estavam doentes. E apenas com uma só palavra, o Senhor Jesus expulsava todos os demônios que estavam dominando aquelas pessoas, e o Senhor Jesus também curava todas as pessoas que estavam doentes. Isso aconteceu assim para que se cumprisse o que foi dito e escrito pelo profeta Isaías. O Cristo levou sobre ele todas as nossas enfermidades, e o Cristo carregou sobre as costas dele todos os nossos sofrimentos. E vendo o Senhor Jesus que estava aumentando muito a quantidade de pessoas em volta dele, o Senhor Jesus então ordenou que os discípulos dele fossem para o lado leste do lago da Galileia. Assim que o Senhor Jesus terminou de falar com os discípulos dele, um mestre da lei se aproximou do Senhor Jesus e disse assim para ele: Mestre, eu estou pronto para seguir o Senhor para qualquer lugar que o Senhor for. O Senhor Jesus então disse assim para esse tal homem: As raposas têm as covas delas, aonde elas podem descansar, e os passarinhos têm os ninhos deles, aonde eles podem se abrigar. Mas eu, o Filho do Homem, eu não tenho sequer um lugar aonde eu possa apoiar a minha cabeça para descansar. Então, um outro homem que estava seguindo o Senhor Jesus disse assim para ele: Meu Senhor, eu quero continuar a seguir o Senhor, mas primeiro, meu Senhor, que o meu Senhor permita que eu volte até a minha casa para que eu possa enterrar o meu pai. O Senhor Jesus, porém, respondeu para esse homem e disse assim para ele: Você deve continuar a me seguir e deixar que os mortos enterrem os seus próprios mortos. Depois de todos esses acontecimentos, o Senhor Jesus subiu em um barco junto com os discípulos dele. E quando o barco aonde o Senhor Jesus e os discípulos dele estavam chegou lá no meio do lago da Galileia, de repente uma grande tempestade começou a agitar a água do lago de tal maneira que as ondas começaram a encher o barco deles de água. Mas nesse mesmo momento o Senhor Jesus estava dormindo. Então, como os discípulos do Senhor Jesus estavam com muito medo de morrer, eles chegaram perto do Senhor Jesus e acordaram ele, gritando assim: Acorda, mestre, porque todos nós vamos morrer. O Senhor Jesus se levantou e disse assim para os discípulos dele: Por que é que vocês estão assim com tanto medo de morrer? Ah, como é pequena a fé que vocês têm em mim. Depois de falar assim com os discípulos dele, o Senhor Jesus repreendeu o vento e as ondas, e no mesmo instante tudo ficou calmo. Então, todos os apóstolos do Senhor Jesus ficaram muito impressionados com o que tinha acontecido, e eles começaram a dizer assim uns para os outros: Que homem é esse que
tem poder para mandar no vento e também nas ondas do mar. Depois de todos esses acontecimentos, o Senhor Jesus chegou no outro lado do lago da Galileia, mais precisamente na região próxima da cidade de Gadara. E assim que o Senhor Jesus desceu do barco, 2 homens que estavam dominados por muitos demônios vieram correndo de um cemitério aonde eles estavam morando e foram se encontrar com o Senhor Jesus. Esses 2 homens eram tão violentos e perigosos que as pessoas que viviam naquela região não queriam mais passar por aquele caminho. Mas assim que esses 2 homens chegaram perto do Senhor Jesus, eles caíram prostrados no chão e começaram a gritar dizendo assim: Jesus, Filho do Senhor Deus, o que é que o Senhor quer de nós? O Senhor veio até aqui para nos castigar antes do tempo? Perto daquele lugar onde o Senhor Jesus estava, tinha uma manada de porcos pastando em cima de um morro. Então, os demônios que estavam dominando aqueles 2 homens começaram a pedir com muita insistência para o Senhor Jesus, dizendo assim: se o Senhor vai nos expulsar desses homens, então que o Senhor permita que nós entremos naqueles porcos que estão ali. O Senhor Jesus então disse assim para aqueles demônios: podem ir. Imediatamente os demônios saíram daqueles homens e entraram nos porcos, e os porcos saíram correndo sem controle e caíram de uma ribanceira dentro do lago e morreram afogados. Ao verem tudo isso acontecer, os homens que estavam tomando conta daqueles porcos saíram correndo em direção à cidade de Gadara, e depois de chegarem na cidade de Gadara, os homens que estavam tomando conta dos porcos contaram tudo o que tinha acontecido com os porcos, e eles também contaram tudo o que tinha acontecido com aqueles 2 homens que viviam lá no cemitério. E assim que aqueles 2 homens que tomavam conta dos porcos terminaram de contar todos esses fatos para as pessoas que viviam na cidade de Gadara, imediatamente todos os moradores daquela cidade saíram da cidade e foram em direção ao lugar aonde o Senhor Jesus estava. E quando todas aquelas pessoas chegaram ao lugar aonde o Senhor Jesus estava, elas começaram a pedir com muita insistência para que o Senhor Jesus fosse embora da terra deles.